Fala pessoal, boa noite, beleza? Bom, iniciar mais um vídeo para vocês, uma aula aí com intuito educacional, né? Já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, que isso aí ajuda bastante aí a divulgação do conteúdo, tá? E no final também deixar seu comentário sobre o que você achou da aula, né? Se você gostou, se te ajudou de alguma forma, tá? A aula de hoje eu vou falar sobre um assunto que eu abordei um pouco do que eu vou dizer lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, eu te convido a seguir também, porque aí você vai acompanhar na hora que eu postar lá, você consegue ver, né, as minhas leituras ali, às vezes eu coloco, tá? E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês, né, sobre a importância de se fazer um trade bem feito, pensado, raciocinado, e que ele vai valer muito mais do que você ficar fazendo várias operações na ansiedade, na afobação, porque você está ansioso, tá? Eu vou mostrar duas situações. Uma eu coloquei lá no meu Instagram, né? Uma possibilidade, uma leitura de um trade, que por sinal foi um trade bem interessante que o mercado andou, tá? E depois um outro trade, tá? Só que era um trade assim, um pouco mais difícil, e vocês vão entender o porquê. Vamos lá, pessoal. O início da manhã no índice, eu achei ele não muito técnico, tá? Porque ele não estava respeitando muito bem, tá? Como assim, Arthur? O mercado ele começa fazendo um movimento de alta, ele vem, faz o pullback no 50%, ele rompe o topo, ou seja, a máxima do dia, próximo do horário do payroll, ele afunda, perde a mínima do dia, depois dá uma pancada para cima, ou seja, aí já começa. Ele estava até mesmo tentando fazer um padrãozinho de alargamento. Aí o mercado vem, faz um movimento de alta, depois o mercado faz um pullback, ele não busca nenhum ponto importante, vem, rompe o topo. Após romper o topo, o que a gente aguarda? Um pullback, o mercado começa a fazer pullback, mas devolve de novo. Aí nós tínhamos a retração de 50% aqui, o mercado não respeita ela, começa a afundar. E aí, o que eu quero dizer para vocês? Muitas vezes a pessoa fica fazendo operações na ansiedade. Do meu ponto de vista, o mercado não estava técnico nem um pouco até esse momento no índice. E aí, assim, eu tenho certeza que muitas pessoas, na ansiedade e, tipo assim, naquela aflição de fazer uma operação, quer ficar abrindo o trade. Essa situação aqui, muitos alunos me perguntaram, pô, Arthur, mas não quebrou a estrutura? Não, pessoal, não quebrou, porque o mercado ele tinha feito o rompimento da máxima do dia, ele estava fazendo um pullback aqui, eu estava o quê? Imaginando uma possível retomada da alta. Só que ele voltou a cair, aí eu vim, marquei a retração de 50% do dia, o mercado vem, não chega nela e começa a subir de novo. Aqui eu quero que vocês entendam o seguinte, o mercado ele marca topo, nós tínhamos esse último topo aqui, que era a máxima do dia, após ele fazer o pullback e voltar a subir, eu já falei para vocês, né, e vou dizer novamente, é meio que uma obrigação do mercado fazer a renovação deste topo. Ou seja, romper o topo para continuar o movimento de alta. E quando ele chega a testar essa região de topo, isso aqui, pessoal, já era por volta de 10, vamos ver exatamente aqui qual era o horário, 10h45. Ou seja, quase 2 horas de pregão, não muito técnico. Só que quando ele chega na região, olha como o preço começa a mostrar a rejeição. Candle 22, um baita de um gatilho, 23. Não sente, depois vem o 24. E para mim confirma, por quê? Porque ele é o segundo gatilho, né? Bem nessa hora aqui, eu comecei a gravar ali alguns stories, né? Gravei a operação, porque eu entrei nesse trade, por isso que eu tô falando. Se você não me segue, acompanha lá, né? Que vocês vão ver. E aí eu peguei toda essa derretida aqui até o fundo, ó, que deu mais ou menos uns 450 pontos. E o mercado caiu mais, né? Ele chegou a cair aqui, ó, 600 pontos mais ou menos, né? E aí, eu mostrei ali no grupo, mostrei ali no grupo, pessoal, desculpa porque me desconcentraram aqui, e aí eu mostrei no grupo de alunos, né, onde a gente tem, e muitos alunos começou a mandar, que pegou, que bateu meta ali, né, e eu percebi também que às vezes as pessoas, tipo assim, mais ansiosas, elas ficam tentando achar operação onde não tem, né? Fica querendo considerar padrões que a gente não usa. E aí a pessoa às vezes estopa desnecessariamente e depois vem um bom trade, né? Então assim, foi o meu primeiro trade do dia e foi o meu único trade do dia. E aí é onde eu paro e falo para as pessoas. Quanto menos a gente operar, quanto menos a gente clicar, pessoal, dentro de um gráfico, maior tende a ser a nossa performance.
Um trade bem feito e raciocinado, ele vai valer por 10, por 5, por 10, por 20, por 30 trades que você executar. Né? E aí, às vezes, a pessoa acha que quanto mais ela clicar, mais resultado ela vai ter. Então, foi um baita de um trade, tá? De quebra de estrutura. Eu tive muitos alunos que pegou, né? Quando eu falo que eu tive, pessoal, não tô falando da boca pra fora, não. Muitas vezes a galera deixa nos comentários. Então, tipo, se você é aluno e pegou o trade, pode deixar aí nos comentários, tá? Porque isso aqui eu analisei também ao vivo, lá no fechamento da sala. Tava bem no final. Então essa aqui foi a possibilidade. Por que né, eu decidi trazer? Porque para mim, na minha leitura, o mercado na abertura, ele não estava técnico. Ele estava fazendo um padrão de alargamento, depois fez um movimento de alta, aí fez o pullback, não buscou nenhum ponto, rompeu o topo, veio para fazer o pullback, afundou de novo, não buscou os 50 da macro, até que o mercado vem e quebra a estrutura. Né, de uma maneira assim, bem tranquila, dentro daquilo que a gente avalia. Tivemos também, pessoal, uma situação no dólar, tá? Só que no dólar já foi um pouco mais complexo, tá? E aí eu vou explicar para vocês o porquê. No dólar, pessoal, nós tínhamos para o dia de hoje aqui uma região de resistência muito forte, ó. O mercado ontem, ele fechou aqui, ó, nessa região. Ó, tá vendo que esse aqui é o candle de hoje, esse aqui é o de ontem. Então, o que eu faço? Eu marco pontos de suporte e resistência em gráficos maiores, tá? E eu tinha esse ponto aqui, que era um fundo do diário, muito importante. E o que acontece? No gráfico de 5 minutos, eu também percebi o dólar não muito técnico, até que ele faz esse movimento aqui, ó, de rompimento da região do diário, e ele começa a segurar bastante, ó, nessa região e deixar gatilho. Só que aqui nós tínhamos um problema, tá? Vamos dizer assim. Porque eu tinha uma região de suporte do 4 horas, tá? Que estava bem nessa região aqui, ó. Mais ou menos aqui nessa região. E aí, o que acontece? Isso aqui, pessoal, de marcação, tem vídeo meu falando, tá? Então, assim, eu tô mostrando o que tava no nosso gráfico lá na hora da sala e eu vou mostrar para vocês o problema e o risco, né, de se negociar isso. Então, nós tínhamos essa região aqui, nós tínhamos a região dos R$5, tá? Que as casas decimais, elas sempre são relevantes. E a marcação mais relevante de todas, que era o quê? Os 50% do dia anterior. E estava passando nessa região aqui. Perceba o seguinte, o mercado ele vem, faz um movimento de baixa, rompe a região que nós tínhamos do diário, começa a fazer pullback e começa a rejeitar. Observem aí como candle 8 rejeita. Eu preciso o quê? De uma confirmação. 9 não testou e não rejeitou. Olha como 10 ele faz a mesma coisa, rejeita, só que nós temos um risco aqui de assumir venda porque o preço ele fechou acima da região dos 50% do dia anterior. E aí o que acontece? Às vezes eu penso em tomar uma venda aqui, o que o mercado pode fazer? Testar para baixo, segurar no 50 e voltar devolvendo para cima. Então aqui já é um trade o quê? Mais perigoso, só que não deixa de ser o quê? Um trade estruturado. Por mais que às vezes você não tenha alvo, eu sempre falo isso para quem é meu aluno, por mais que às vezes você não tenha alvo, você tem que ter critério e motivo para você estar avaliando, pensar em entrar numa operação. Porque na maioria das vezes as pessoas entram emocionalmente. Tipo, ela não tá nem preocupando porque que ela tá fazendo aquele trade. É assim, o mercado deu uma barra forte para baixo, eu vou vender porque o fluxo é vendedor. Ou seja, é aquele trade do risco, né? E a gente vê que tinha esse risco e mesmo assim, ó, devagar o mercado conseguiu fazer esse movimento de baixa aqui, que se nós pegarmos aqui o risco, ó, dessa operação, com stop técnico, chegou a dar uma vez o risco ali. Só que, pessoal, é um trade muito agressivo, dentro dos meus princípios do que? De alvo. Porque se você sabe que você tem uma condição de entrar num trade, mas antes dele buscar esse alvo seu, ele pode segurar, e nesse caso aqui o preço não tinha espaço nenhum para andar porque o 50 estava em cima. No índice aqui, a gente também teria um ponto de parada aqui, que seria mais ou menos aqui na região dos 127 mil, tá? Mas nesse caso aqui, eu ainda arrisquei porque o stop, ele não era tão caro, tá? O gatilho ficou pequeno, né? E dava quase para realizar parcial em cima da região aí do 127 mil. Então, assim, era um contexto bem diferente do que tinha acontecido ali no mini dólar. Por que eu decidi gravar o vídeo falando sobre isso? Justamente porque hoje, diariamente, né, pessoal, recebo, assim, muitos comentários, às vezes muitas pessoas chamando e, tipo assim, reclamando do dia, né? Pô, achei o dia hoje difícil, então, hoje o dia foi bacana, usei os seus conceitos que você ensina lá no canal, não sei o quê. E eu vi que muita gente
ficou perdida aqui. Aí vem uma barra grande dessa aqui, perdeu o mínimo, rompeu o máximo, a pessoa não sabe o que fazer, fica perdida, não sabe como proceder. Entrou pressão compradora, vou comprar aqui no rompimento da barra, ou seja, fica literalmente perdida, né, dentro do mercado. Então, assim, se eu puder dar uma dica aí que me ajudou muito, e é o que eu tento passar para quem é meu aluno, tanto é que quem é meu aluno, depois que faz a mentoria, eu tenho certeza que diminui drasticamente a quantidade de trade. Porque eles entendem e aprendem comigo que não faz sentido operar muito e nem precisa. Num trade aqui, o cara pôr 400 pontos no bolso, ou ele bateu a meta ou ficou muito próximo de bater. Mais outro tradezinho ali, provavelmente ele já bate e passa da meta. Então comecem a usar isso também com vocês. Analisa, não fica se cobrando para entrar numa operação. Tá demorando, tá mercado 1h30 na frente da tela e não me deu nada. É o que eu falei hoje pra galera. Nós não temos carteira assinada com o mercado. O mercado não manda na gente. Ele não vai ficar te cobrando. Você precisa entrar. Não vai. Você só entra se você quiser. Então, se eu puder dar uma dica, é o quê? Fique mais tempo afiando o machado. Você vai ficar afiando. Se precisar 1h, 1h20, 1h30, 1h40, para na hora que você dá uma machadada, essa machadada ter muito mais chance de cortar o tronco, o galho que você está tentando cortar. Pode ser que você dê uma machadada e não corte, que é no caso, eu esperei e tomei um stop. Pode, porque o mercado é soberano. Mas eu garanto que o seu esforço, ou seja, a sua quantidade de trades versus a sua performance, ou seja, o seu dinheiro que você vai conseguir fazer no mercado, ele vai ser muito maior do que se você fazer muitos trades e achar que quanto mais operação você fazer, mais dinheiro você vai colocar no bolso. A lógica é a inversa, tá, pessoal? Bom, era isso, tá, que eu queria passar para vocês. Eu acho que conteúdo assim, trazendo acontecimentos do dia, principalmente para quem não me acompanha no Instagram, pode ser que ajude, porque a pessoa consegue pegar um pouco da minha leitura, e quem acompanhou lá no Instagram viu, até mesmo teve pessoas que mandaram lá, falou que tinha pego também o trade, né? Achei bem interessante e foi uma pancada, pessoal, 620 pontos mais ou menos, tá? Então, novamente, deixa o like, se inscreve no canal, tá? Para você continuar acompanhando aí os vídeos, né? Continuar aprendendo. Deixa o like, ativa o sininho. Eu tenho esquecido de pedir isso para vocês, mas ativem o sininho, que aí toda vez que eu postar vídeo, hoje tá saindo um vídeo mais tarde, né? Porque eu não consegui gravar vídeo mais cedo. Mas você vai receber ali a notificação. Tá? E se ficar alguma dúvida, joga nos comentários. Se gostou também, joga, tá? Vamos movimentar aí. Fechou, pessoal? E quem tem interesse também de virar meu aluno, participar da minha mentoria, né? Aprender 100% a maneira que eu opero e ler um gráfico, o link também tá na descrição. Tamo junto e valeu. Até mais.